Se você pensa em morar sozinho, seja porque já é adulto e acha que chegou o momento certo para isso, ou se porque você ainda é jovem e sonha com esse momento, hoje eu vou te contar a minha experiência e as lições que eu aprendi durante esse processo. Bem, primeiramente é importante você entender o momento certo. Será que você já trabalha? Será que você tem condições de manter uma casa? Porque quando a gente vai morar sozinho, além da questão financeira, tem também a questão emocional. Então, se você mora em uma casa que você tem tudo, né? Você não faz comida, você não lava sua roupa, não, não lava sua roupa, não limpa a casa. Digamos que você não faz nada assim na sua casa, você vai ter mais dificuldade quando for morar sozinho para fazer determinadas coisas, né? Você vai ter que conciliar o trabalho, vai ter que conciliar a organização da casa, os estudos. Então, é uma coisa bem mais difícil, né? Assim, no começo. Então, entenda o momento certo. Será que você está preparado para ir morar sozinho? Tanto financeiramente, que é o que eu vou abordar mais aqui, como mentalmente. Então, eu vou falar aqui para dois públicos de pessoa. O primeiro público é aquela pessoa que já trabalha, já tem condições de se manter. O que é se manter? É pagar um aluguel, pagar contas de água, de luz, de internet, os itens necessários básicos para você sobreviver, né? Para você comer, para você ter sua energia, água. Então, pensa bem, você mora com seus pais, mora com algum parente e você quer sair para morar sozinho. Então você tem que calcular todas as despesas que você vai ter. Qual é o preço do aluguel na sua região? Então, eu vou falar para esse tipo de público. E também para as pessoas, para os jovens que sonham em morar sozinho, né, mas que ainda não trabalham, que sonham com isso, mas no momento só estão estudando e pensam em se organizar para daqui a um tempo ir morar sozinho. Então, a primeira dica que eu dou aqui é fazer um planejamento financeiro. Como eu falei aqui antes, né? Quanto você vai precisar para ir morar sozinho? Primeiramente, o seu salário que você ganha tem que dar para cobrir as despesas básicas. E segundo, você precisa de móveis para a sua casa. Então, você vai precisar separar um dinheiro todo mês para você comprar esses móveis. Então, contando um pouco da minha experiência, quando eu fui morar sozinha, eu tinha um dinheiro guardado e foi algo assim muito de repente. Eu não estava preparada para morar sozinha ainda. Só que eu morava com a tia minha e essa tia passou em um concurso público para outra cidade e eu precisava ficar aqui na minha cidade para continuar meu estudo, né? Meu trabalho era aqui, eu era estagiária em uma rede de farmácia, só que eu trabalhava na época eu trabalhava na área de TI. Então eu fazia um estágio e a minha faculdade também era aqui na cidade que eu moro agora. Então eu não poderia mudar para outra cidade junto com a minha tia. Então foi algo assim muito de repente. Na época eu ganhava R$ 800 e eu tinha um dinheiro guardado. Eu já tinha o meu quarto, então eu não precisava assim imobiliar o quarto. Eu já tinha cama, guarda-roupa e ventilador. Então eu precisava comprar os itens básicos, né, da cozinha, que era um armário, um fogão, uma geladeira e um micro-ondas também. Eu tinha um dinheiro guardado porque eu fazia, uma coisa muito importante que eu fazia é que quando eu morava com outras pessoas, né, eu não tinha tanta despesa na casa. Então, metade do meu dinheiro eu guardava. Às vezes nem metade, às vezes mais da metade, porque eu não tinha com o que gastar. Então, eu não precisava pagar aluguel, não precisava pagar água. Às vezes outro eu dava uma ajuda ali no mercado. E
eu tirava uma parte desse meu dinheiro para ajudar com as despesas da casa, mas assim, às vezes, tipo, de R$ 800 eu guardava 400, 500. Então foi um tempo ali que eu fiquei guardando. E, e depois, não foi tanto tempo, acho que foi antes de eu morar sozinho, acho que eu fiquei bem pouco tempo desse trabalho e aí eu já fui morar sozinha. Então, então vamos lá, recapitulando. Então, o que é importante você fazer? Quando você está morando com outra pessoa, aproveita o quanto você ganha e guarde e vá juntando dinheiro. Então, por exemplo, você ajuda na despesa da casa. Você ganha, digamos que você ganha R$ 2.000 e você está ajudando na despesa da casa e a sua despesa ali, digamos que é R$ 700 para casa que você está guardando e esses 300 para suas despesas pessoais e esses outros 1.000 guarda. Então, isso vai depender também da sua vontade, né? Então, por exemplo, se você quer morar o mais rápido possível, guarde o máximo possível. Se você tem que calcular quanto você vai precisar gastar com os móveis da casa. Na época eu gastei, se eu não me engano, foi uns R$ 6.000 para mobiliar a cozinha. Só a cozinha, né? Porque eu vi o que era prioridade para mim, era a cozinha. Então eu não mobiliei sala. Eu tenho uma TV, eu ganhei uma TV da minha tia com quem eu morava, essa que se mudou. Ganhei uma TV dela, mas assim, eu não comprei sofá, eu não comprei nada assim pra sala. Então eu peguei, acho que foi R$ 6.000 que eu tinha guardado assim. E eu vi uma promoção na Magazine Luiza. Eu juntei todos os móveis, eu peguei todos os móveis e eu vi lá tinha a opção de parcelar em 10 vezes. Ou eu poderia pagar no Pix. Eu pagando no Pix ia dar uma diferença de quase R$ 1.000. Foi uns R$ 500 a R$ 600 de diferença. Então, como eu já tinha dinheiro guardado, eu paguei tudo no Pix, comprei tudo de uma vez. E aí de início eu não comprei máquina de lavar, porque eu disse, não vai ser necessário, eu vou lavar tudo na mão. Só que quando eu fui ver na minha rotina, porque eu tava trabalhando, tinha faculdade, eu pensei, meu Deus, quando é que eu vou ter tempo de lavar roupa? Eu ia perder muito tempo. Então a máquina de lavar ia ser algo muito útil. E realmente foi, eu não consegui passar uma semana sem uma máquina de lavar. Então eu comprei também a máquina de lavar. O mais caro que eu comprei, tipo, pesquisei muito. O mais caro foi a geladeira, que foi quase 2.000. Na época, né, tá com uns 3 anos. E a máquina de lavar, que também foi uns 2.000. O resto dos móveis, né, que eu comprei, móveis não, eletros, né, comprei fogão, comprei armário, liquidificador, comprei micro-ondas, deu uns 4.000, eu acho, foi por aí. Como eu já tinha dinheiro guardado, eu consegui comprar tudo à vista. E outra parte do dinheiro que eu tinha guardado, que eu consegui tanto guardar. Outra coisa também que eu fiz, além de eu trabalhar, um trabalho eu fazia trufa para vender. Então o dinheiro que eu fazia com as trufas eu não gastava. Eu guardava tudo lá. Então fica outra dica para você, fazer uma renda extra. Então se você precisa, se eu ver que seu dinheiro não dá, faz uma renda extra para completar e você conseguir comprar esses móveis. E além disso, além dos móveis, o que você vai precisar também é o calção. Muitos lugares que você for alugar, eles pedem calção. Então, pelo menos uns 2 a 3, dependendo do local. Então, então separe além dos móveis. Quanto está o aluguel na sua cidade? Aqui na minha cidade, o aluguel variava entre 500 a R$ 900, pelo menos aqui na região onde eu moro. Estava de 500 a R$ 900. Então, digamos que na sua cidade o aluguel é R$ 800, a média dos aluguéis. Então, você vai precisar ter guardado o mês que você vai morar, mais uns 2 meses que geralmente o proprietário pede para você dar de calção. Então, você vai precisar ir de R$ 2.400 já para estar dando de calção. Aí, continuando. Agora, então aproveita esse momento. Aproveita enquanto você mora com outra pessoa para você guardar dinheiro.
aproveita esse momento para você juntar, aproveita esse momento que você mora na casa, mas você não tem ainda tanta coisa para fazer na casa, né? Tem o seu trabalho, mas as tarefas da casa são divididas, digamos assim. Então aproveita esse tempo para você fazer uma renda extra, conseguir ganhar mais dinheiro, para você conseguir morar só, né? Para você conseguir separar esse dinheiro para você ir morar só. E agora a dica é para as pessoas que sonham com isso. Se você tem 16, 17 anos, mora com seus pais, mas sonha enquanto fizesse os 18, seus 20 anos e morar sozinho, comece com alguma coisa. Você tem que começar a juntar dinheiro. Então, se você ganha uma mesada, pega essa mesada, guarda uma parte pro seu sonho. Então, faz uma conta. Hoje em dia é muito fácil fazer uma conta no PicPay ou no Nubank. Eu indico mais o PicPay, porque o rendimento dele é maior. Então, faz uma conta e todo o dinheiro que você ganhar, guarda no cofrinho do PicPay. Você procura um rendimento que dê, um rendimento da CDB, né? Que dê 10% ao ano, 11% ao ano, e guarda lá dentro. Todo o dinheiro ganhei de presente. Quando eu era mais nova, né? Eu ganhava muito presente da minha avó, às vezes da minha avó, dos meus tios, né? Às vezes eles chegavam pra mim e davam R$50, R$100 assim de presente. Então pega esse dinheiro, se você ganha, né? Às vezes, de repente você ganha um dinheiro assim de presente, pega esse dinheiro, guarda. Ah, mas eu não ganho mesada, eu não ganho mesada, eu não ganho dinheiro de parente. Procura fazer uma renda extra. Você estuda, compra uma ideia, que eu lembro que tinha uma amiga minha que fazia, né? Ela comprava caixas de bala fine e vendia na escola. Isso é uma ideia de renda extra. Então, pega uma caixa de bala fine e vai vender na escola. Então, pensa bem, se você é adolescente, você ainda não trabalha, você não mora só estuda. Então, aproveita esse momento e você tem bastante tempo livre. Tem o seu momento para estudar, o momento para você ir para a escola, isso é importante, mas comparado a uma pessoa que trabalha fora, uma pessoa que mora sozinha, acredite, você tem muito tempo livre. Você vai ver que quando você for morar sozinho e estiver trabalhando fora, você vai ver o quanto você tinha tempo antes, né? Hoje em dia, quando eu moro sozinha, eu tenho tempo pra praticamente nada, porque eu tenho 2 trabalhos, eu faço faculdade, eu gravo aqui pro canal, tenho que tirar um tempo para limpar a casa, organizar a casa, e ainda faço trufa para vender, fazer uma renda extra. Então, quando você estiver morando sozinho e você tiver todo esse conjunto de responsabilidades, você vai ver o quanto você pode aproveitar do seu tempo, quanto o seu tempo é valioso e quanto um tempo bem administrado pode render. Então aproveita que você ainda mora com seus pais, mora com alguém, e se você ainda não trabalha, aproveita para juntar dinheiro. Então faz renda extra, e depois que você fizer renda extra, se estiver mais velho e tiver a possibilidade de arranjar um trabalho, arranje um trabalho. Provavelmente, quando você é adolescente, você vai encontrar um estágio ou um menor aprendiz. É o que a maioria consegue. Então, vá para esse menor aprendiz, para um estágio, qualquer emprego que você conseguir, e pegue esse dinheiro e guarde. E junte. Você tem que saber também o tamanho do seu sonho. Você tem um preço a pagar, então você vai ter que abrir mão de comprar algumas coisas que você queira para guardar esse dinheiro. E aí, quando você fizer o cálculo de tudo que você precisa, de todos os móveis, você vê, eu preciso de 10 mil. 10 mil para o calção, preciso de 10 mil, assim, não é 10 mil só para o calção, né? 10 mil total para mobiliar a casa. Mas 10 mil parece pouco. Então você precisa saber o quanto você está disposto. Então muitas pessoas, quando vão morar sozinho, elas não começam logo com a cama de casal, um guarda-roupa grande,
uma casa toda mobiliada. Não, muitas pessoas quando vão morar sozinho, começam às vezes com um colchão de solteiro no chão. Então você tem que ver os itens realmente necessários para você. Então um fogão é totalmente necessário porque você vai fazer comida e sai mais barato fazer comida em casa do que comprar fora. Então você já vai botar essa lista de itens necessários. Uma geladeira extremamente necessário para guardar alimentos, água gelada. Então já bota isso na sua lista. Você vai fazer uma lista do que é prioridade para você na hora de você morar sozinho. Então você vai pesquisar, pesquise muito, tire um tempo para pesquisar locais que vendam barato, locais que vendam os elétrons baratos. E para você que ainda não trabalha, então vai juntando dinheiro e depois que você começar a trabalhar, você tem que ver se esse trabalho vai dar para você manter a casa. Então vai dar para você se sustentar. E tanto para as pessoas que já trabalham quanto para as pessoas que estão morando sozinhas, ou quer dizer, para as pessoas que ainda não trabalham, mas têm essa vontade, a dica que eu falo também é sempre guardar, por exemplo, se você vai viver, né? Vai ter a sua renda ali de R$ 2.000, que essa renda de R$ 2.000 vai ser para pagar o seu aluguel, vai ser para pagar o aluguel e pagar suas despesas de água, energia, mercado. É bom você ter uma reserva disso. Então, se você em 2.000, você deve ter pelo menos uns 6.000, que é uns 3 meses guardado para casa de emergência. Então, digamos, você perde seu emprego de uma vez, você vai estar morando sozinho. Mesmo que você perca seu emprego, o proprietário vai querer receber aluguel. Para você ter energia na sua casa, você precisa de internet, ou você precisa pagar energia, precisa pagar luz, pagar água. Então, caso ocorra um imprevisto, de repente você perca seu emprego, você precisa ter uma reserva ali para cobrir esses gastos, caso você não tenha a sua fonte de renda necessária. Então, vamos lá, recapitulando. Você vai precisar de dinheiro para os móveis. Quanto vai sair esses móveis? Então, faça o cálculo de quanto você vai gastar para os móveis. Calção, quanto você vai pagar de aluguel, pesquise casas, pesquise apartamentos onde você quer morar, a localidade que você quer morar. Então, pesquise o preço de aluguel e veja quanto está aluguel. E você vai precisar de pelo menos uns 3 calção. Então, 3 meses de aluguel. E a sua reserva de emergência, que digamos 3 vezes o valor do seu salário. Então, quanto vai dar todas essas 3 coisas juntas? Então, digamos que os móveis você vai gastar, supondo que o exemplo que eu gastei, né? 6.000 de móveis, mais 2.400 de aluguel, mais 3 meses de reserva de emergência, 3 meses de salário para reserva de emergência. Então, isso vai dar um total de 10.500. Então, 10.500 é o tanto que você vai precisar, o tanto que você vai precisar ter guardado para dar esse passo inicial, para morar sozinho. Gente, mas isso aqui foi só um exemplo. Isso vai depender de região para região, de quanto você vai gastar, entendeu? E, além disso, você vai precisar ter um emprego. Você vai precisar ter uma fonte de renda para você manter a casa. Então, gente, essa foi a minha experiência. E o conselho que eu dou aqui, a mensagem que eu quero falar para vocês é que morar sozinho é um grande passo. Não só financeiramente, mas também mentalmente. Então, se você quer morar sozinho, não adianta só querer. Você tem que ter condições de sustentar a responsabilidade de morar sozinho. Mas vocês vão ver que quando vocês conseguirem isso, vai ser algo libertador. Não há nada mais gratificante do que você ter a sua casa, ter os seus horários, ter a sua privacidade. É algo totalmente bom, assim. Pelo menos eu amo morar sozinha. Então, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha sobre esse processo. Aproveite cada etapa e compartilhe aqui com alguém, compartilhe aqui nos comentários a sua trajetória ou alguma dúvida que você tenha. E
E é isso, pessoal. Obrigada por assistir.